Olá, mulheres! Nos encontramos aqui novamente para dar sequência ao nosso estudo sobre o livro de Esther e hoje nós estamos falando a mulher e o seu posicionamento. Gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de checar o vídeo anterior que fala a introdução da história de Esther e algo muito importante. A gente falou o caminho reverso, né? Assim dizer, o como não se posicionar, o que não fazer nesse posicionamento. E quais as consequências disso também. Eu nem falei dessa parte, bom que eu vou estender, vou abrir um adentro aqui desse finalzinho que eu tinha que ter falado no outro vídeo. Mas, primeiramente, a pastora Beatriz Canguçu aqui, eu oro para que esse vídeo ministre ao seu coração a palavra de Deus apenas, não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que a palavra quer nos ensinar. E, gente, tem muito mais. Recebam da palavra, recebam do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor tem muito mais para acrescentar. Eu oro para que esse vídeo gere cura, restauração, alinhamento, crescimento, visão sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Algo que eu não falei do vídeo anterior e me veio aqui à memória, obrigado Espírito Santo, do contexto ali da introdução da história de como a Esther vai aparecer. A Esther vai aparecer do contexto que a história de uma mulher, o propósito dela ali, o chamado dela, assim dizer, da história, né, a cena dela da história se termina. E a gente até já chegou a comentar isso nos dos estudos. E tanto de Eva quanto de Sara, a gente também tem abordado sempre o tema. Os nossos pecados, os nossos erros têm consequências. E a palavra sempre nos chama para um lugar de que se a gente tem algum pecado, tem algum erro, a gente reconhece, confessa, se arrepende e não pratica mais. E esse é um lugar para restauração. Mas algo que na minha e na sua vida, mulher, esse lugar de restauração também é um lugar de reparação. E esse lugar de reparação, há consequências disso. Ainda mais porque o nosso posicionamento tem uma influência direta com as pessoas que nos cercam. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque a história da rainha Esther vai aparecer num contexto que a história da rainha Vasti termina. E isso como consequência de um posicionamento errado. De um posicionamento errado que ela, na escolha dela própria, escolheu ter por talvez não entender a dimensão do porquê, do propósito dela, o porquê do posicionamento. O posicionamento servia ao propósito. E o posicionamento dela gerava uma influência direta para o propósito. Então vamos lá, gente. Vamos entrar agora no capítulo 2. A gente falou então na introdução do capítulo 1. E como apareceu a história. Como apareceu Esther na história. Quem era Esther? E tem algo maravilhoso nisso. Vamos ler capítulo 2, versículo 5 ao 7. Fala assim, ó. E, bom, antes, para dar uma sequência no estudo, a Vasti foi destronada. E aí, uma das soluções para o povo, para o reino ficar sem rainha, é eleger uma nova rainha. E como que eles iam fazer isso? Eles iam recrutar as virgens jovens belas da província de Suzã. E ali no início, essa era uma das províncias, como se fosse a capital ali agora, uma das do rei Xerxes. E aí que vai aparecer Esther. Mas aonde que veio Esther? Fala assim na Bíblia, capítulo 2, livro de Esther, versículos 5 ao 7. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Madorqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A gente falou um pouquinho disso na parte de introdução, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, uma prima que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça também é conhecida como Esther. Então o nome dela, assim dizer, judeu, hebraico, né? A palavra correta é hebraico. Do povo de judeu era Radassa, mas pro povo da Babilônia, como que a língua era diferente, os costumes eram diferentes, tudo era diferente, muitos deles, né, a gente vê isso na Bíblia, com várias histórias, eles recebiam um novo nome, um nome que era identificado pela ali a cultura dos babilônicos, a cultura que eles estavam, e o nome dela era Esther. Esther era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Vamos continuar um pouquinho. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas da cidadela de Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém.
Ou seja, agora vai em busca da nova princesa. Gente, isso é muito assim, é engraçado demais, porque a Bíblia tem tudo, né? Quase uma história, um conto de fadas. Mas é incrível que não é um conto de fadas irrealístico. Na verdade, é uma história de princesa totalmente real, passível, e uma princesa que teve uma rainha, né? Que teve um propósito celestial e divino. Vamos lá. Algumas coisas que a gente já pode aprender aqui. Quem era Esther? Qual era o contexto dela? Esther era órfã. Esther, ela era, assim dizer, como que é o nome de alguém que está num outro país? Refugiada. Acho que, amém, obrigada, Espírito Santo. Ela era refugiada, porque aquele não era o país dela de nascença. Ela foi enviada lá como prisioneira, assim dizer, ela era uma serva. Olha a condição natural de Esther, gente. Órfã, assim dizer, refugiada, serva. E algo que eu quero começar a abordar assim com vocês, a história de Esther nem sabia, mas o Senhor já tinha chamado, estabelecido, assim dizer, o Senhor já tinha preparado, antes mesmo de Esther sequer pensar, um propósito específico para ela, uma missão específica para a vida dela. E essa missão dela teria tudo a ver com a posição dela e influência para alcançar o propósito. E aqui a gente está contando a história de Esther, não rainha, mas a órfã, mas a sem terra, que não estava na terra dela, a serva. E quantos de nós, e algo que eu quero trazer específico aqui, que o Senhor tem ministrado, na verdade, anos ao meu coração, e eu creio que é um lugar que nós, como mulheres, precisamos ter essa ministração. E eu, gente, com muito temor e muita humildade, eu falo que isso ainda vamos assim dizer, não que a palavra de Deus é rasa, a palavra de Deus é simples, mas é profunda, mas assim dizer, isso é uma pequena parte daquilo que eu creio que Deus quer permanecer ministrando aos nossos corações de forma crescente e contínua, e Ele ministra algo primeiro para estar enraizado em nós, mas também para que a gente depois aprenda a servir, representando o Rei, ministrar a palavra dele, para aqueles que são ao nosso redor, para aqueles que são a nossa influência. E por que eu quero falar isso com vocês? Quantas das vezes nós nos sentimos assim na nossa história? Não tem como falar da mulher sem falar daquilo que permeia, que ainda cerca a nossa história. E eu falo isso pra vocês porque talvez algumas coisas que eu acrescento aqui não tenham a ver com a sua história diretamente. Mas você com certeza vai cruzar com a história de outras mulheres, outras vidas, que você, representante do Rei, você precisa aprender a palavra, o que a palavra diz sobre isso. E algo aqui que é precioso a gente trazer, essa era a condição natural da Esther aos olhos dos homens. Órfã, refugiada, eu não sei se tem uma outra palavra, refugiada numa outra terra, serva. E quantas vezes nós carregamos esse lugar na nossa história? Talvez, assim como a minha história, a sua história, você teve a presença dos pais, mas eu, assim dizer, a representatividade do pai da minha vida foi um pai totalmente diferente, oposto do que a palavra me chama para ter, para viver, para receber. E eu me senti por muitos anos órfã de pai. Eu não sei se você, a sua questão é órfã da mãe, órfã do pai, dos dois, de uma figura. E na mulher, isso é muito expressivo e importante, uma figura masculina, paternidade na vida da mulher, autoridade do homem, desde lá da incumbência do jardim, que foi colocado como primeiro, a ordem dele, sobre a vida da mulher. E eu não sei se isso ainda é algo que não foi sanado, curado, fechado, linkado do Espírito e da palavra ao seu coração. E mesmo se já foi, é importante que a gente se imuna disso cada vez mais, porque Satanás, em momentos de crise, de dúvida, de medo, de nossa fé ser testada, ele vai trazer, às vezes, sentimentos de insegurança, orgulho, independência, coisas que vêm apregoados da realidade dessa sociedade, porque eles não são filhos da luz, eles são filhos das trevas. Todo aquele só é filho aquele quem recebe Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. A palavra diz, eu até coloquei o versículo aqui, João 1,12. Mas todos aqueles que creram, deram-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mulher, uma coisa que tem que estar firme no seu coração, e eu oro para que agora, em nome do Senhor Jesus, se há algum resquício em você, e eu oro, ministro Espírito Santo, fale ao coração de cada uma de nós, e que todo espírito de orfandade seja anulado da nossa identidade em nome do Senhor Jesus.
Nós somos filhas. Nós somos filhas, nós temos um pai que nos chama para viver uma história linda. Primeiro, o pai que nos chama para ser filha, para receber esse lugar de ser amadas, protegidas, receber propósito, receber sonhos, visão, mas sermos plenas, principalmente porque estamos nele. E tudo mais é acrescentado. Como filhas, nós vamos entender que ele é o nosso pai, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso rei. Nós somos filhas, nós somos seus servos e nós representamos a ele, nós representamos o seu reino. E quantas das vezes Satanás mina no nosso coração tantos itens da palavra, porque ainda em nós um lugar e um posicionamento de órfãs. E eu tô falando isso de uma forma muito real, gente, porque a gente olha para a nossa realidade natural. E quantas vezes eu não conseguia ter essa proximidade de Deus, com a paternidade de Deus, o entendimento de Deus, do amor de Deus, porque eu comparava, eu falava, mas peraí, Deus, olha a minha realidade, olha o que eu vivi, olha o que eu passei. Sendo que a palavra também nos ensina que o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos, que nós temos esse lugar de chamar Abba Pai. Esther, ela só estava... Gente, ela só foi assim dizer, né? Mas isso é eu falando, não a palavra, mas o que eu creio. Ela só foi assim escolhida porque do cenário natural, e na verdade assim, ela teve que ser relembrada disso. No cenário natural, ela era órfã, sem povo, sem terra, sem precedentes, assim dizer, por mais que tinha a genealogia dela aqui. Ela era uma serva, ela não tinha, assim dizer, um valor para ter essa gratificação, essa posição na sociedade. E ela poderia ter ficado naquele lugar, naquele estado. E por que eu tô querendo falar isso com vocês, transmitir isso para nós hoje? Porque há um lugar de libertação transformadora, há um breakthrough, há um romper. Quando a gente entende cada vez mais a nosso espírito de dentro para fora, eu sou filha. E qualquer trauma, qualquer dor, qualquer falta na nossa história. Gente, eu tive um passado, assim dizer, eu quero trazer um pouquinho da minha vivência para que seja próximo e você vê a sua realidade. Por muitas coisas eu ainda não entendia a palavra, não recebia da palavra de Deus, porque tinha esse lugar, tipo, mas eu não tive isso natural. Ou então era distante, proteção, cuidado, provisão e entender fé, tá? Fé, mas... tipo, a minha realidade não é essa. Não, mulher, a sua realidade é essa sim. Porque o Senhor te deu, o Senhor morreu na cruz, o sangue derramado te deu esse lugar de acesso. E qualquer coisa que Satanás vem tentar trazer na nossa mente de condenação, de culpa, de incapacitação, de julgamento. Sabe, é lá no interior, esse lugar que a gente se sente talvez indigna, insuficiente, ou a gente tem que provar o nosso valor, ou a insegurança que vem em momentos de crise, momentos decisivos, ou nossa imperatividade perante os homens e o mundo. É porque no final do dia há essa lacuna ainda, ou essas mentiras ainda ficam ecoando de sofismas que veio de anos, talvez foram anos esse contexto que a gente teve de vida, com famílias desestruturadas, sem referência de pai e mãe, ou pais e mães à luz da palavra, sem referência da palavra de Deus e daquilo que o Senhor nos criou para ser, nos planejou para ser, viver com Ele, pro propósito dEle, pro louvor da glória dEle. E eu oro para que isso seja um lugar de trazer para você de uma forma total e pessoal cura, libertação e restauração em nome do Senhor Jesus. Algo que é importante trazer aqui também pra gente, amém, se o Espírito Santo lembrou, eu vou estender isso para vocês, é esse lugar que a gente também tem que alinhar as expectativas. Nós não somos perfeitas. As pessoas que estão... a gente falou um pouquinho disso na história de Sara. Que a nossa família vai errar com a gente, as pessoas que estão ao redor como autoridade, talvez como um lugar e uma responsabilidade de proteção, vão errar conosco. Mas algo que a gente tem que se lembrar, a gente tem que alinhar também um lugar de alinhamento de expectativa. Se eu sou filha e quanto mais eu sei quem meu pai é, eu recebo revelação de quem eu sou, quem eu preciso de ser, mais desmistifica, cai por terra mentiras de expectativas errôneas sobre o meu marido, sobre o meu trabalho, sobre o meu relacionamento, sobre amizades, sobre a mim mesma, sobre o meu passado, sobre os meus pais. Há um lugar de restauração plena porque eu sei quem eu sou e isso derrama sobre mim completude, derrama sobre mim propósito, derrama sobre mim o posicionamento que eu preciso, a influência que eu preciso, porque eu sei quem eu represento e para que eu faço o que eu faço, quem eu sou.
E por que eu tô falando tudo isso com vocês? Há um lugar na nossa história também que a gente tem que lembrar que nós não podemos nos vitimizar mais. Satanás sempre tenta trazer esse lugar de extremos. Ou é muito ou é nada. E a palavra sempre nos traz para esse lugar de equilíbrio, que a gente só pode ter nele. A palavra diz, tem um versículo que fala, um dos profetas, que o Senhor é o prumo. Ele que alinhou a régua de medir, que alinha tudo. E eu oro também para que esse lugar que você se lembra, você não é órfão, que cada vez mais você some no seu coração, que é uma oração que eu faço. Senhor, tem alguma coisa do resquício do passado. E a gente sempre vê isso, gente, momentos mais difíceis. De espera, se a gente está ansiosa, se a gente está em crise, se a gente não está vendo algo se cumprir, se a gente está, ou uma frustração, tipo assim, começa a vir isso nos nossos corações, talvez coisas que não estão ok, mas que no fundo ainda tem a essência de uma raiz que não foi totalmente arrancada. E a gente começa, será que Deus faz? Mas Ele é Pai, Ele cuida, porque a gente começa a refletir, a ter expectativas sobre Deus, não na realidade espiritual, como Ele nos chama para ter, mas na comparação da nossa realidade natural, do que a gente teve, passou, viveu. E algo que eu quero trazer para vocês também é esse lugar que a gente tem que lembrar que muitos dos nossos pais, não sei se seus pais foram cristãos, né? Tem uma mãe cristã, mas meu pai nunca foi. Chegou a conhecer a Cristo, enfim, mas ele nunca foi. Mas eu sei, hoje, o meu entendimento e tudo que eu passei da minha vida, hoje, na verdade, Deus restaurou tanta coisa no meu coração, na minha essência, na minha história. E foi um processo, e a gente falar disso, foi um processo, levou um tempo específico para isso. Teve uma entrega, teve um sacrifício. Mas como que a forma de eu ver hoje, eu falo, poxa, Senhor, eu oro para que, hoje eu sei quem você é e qualquer falta, qualquer dor, eu sei que Ele não conseguiria, talvez só em você, que talvez Ele conseguiria suprir ou atender algumas expectativas, mas sem você Ele nunca conseguiria. Mas o Senhor me protegeu, assim como Sara, o Senhor me guardou, o Senhor permitiu coisas, mas hoje eu sou curada e restaurada, e isso eu posso. O Senhor transformou ashes and glory, né? Cinzas em glória. É restauração, reconstituição. Então, e algo que eu também quero estender já para vocês é Esther, essa era a condição de Esther natural, mas a condição de Esther espiritual, ela era filha, ela pertencia ao povo escolhido, ao povo do rei, do Senhor dos senhores, e isso estava ali no coração dela. Ela sabia disso, porque a pessoa que assumiu a autoridade na vida dela, e a palavra toda vai dizer isso, o livro não cita nada de Deus, mas tudo que traz em evidência é o governo, a soberania do único rei, o único Senhor, e tudo conforme a palavra dele, conforme o propósito dele. E algo que eu queria trazer para vocês, a gente começou a falar um pouquinho da história da Rainha Vasti. Mulher, você sendo filha do rei, você, tudo na sua vida, tudo que Deus colocar, tudo que Deus acrescentar sobre você, você precisa representar quem Ele é e o reino do seu rei, o reino do seu Senhor, o reino do seu Pai, porque afinal de contas Ele é seu também, Ele faz parte de você. Se todos que deu-lhes os direitos foram chamados filhos de Deus, você agora, e a palavra nos diz, Jesus é o primogênito, ele não é mais ele antes era o unigênito, agora ele é o primogênito, né? Ele era o único, agora ele é o primeiro de muitos. E Ele nos deu esse lugar pelo seu sangue, o sacrifício dele. Nós somos filhas, nós somos herdeiras, co-herdeiras com Cristo. E é lindo a gente falar isso e querer receber tudo que Deus tem para nós. Mas com isso, mulher, isso também fala que você vai representar no final do seu dia, no final do seu dia, da sua vida, tudo em você tem que representar o rei a quem você serve. Tem que representar o reino que é seu também, porque a gente faz parte do reino do Senhor, que é nosso, Ele nos deu como herança. E isso é muito precioso, que já começa a alinhar o posicionamento que a palavra chama a mulher de Deus para ter. O posicionamento onde Deus nos colocar. O nosso posicionamento é porque a gente precisa ter aquele posicionamento para ter a influência e cumprir e gerar o propósito. Então, assim, desde o início, algo que eu queria trazer, assim, dizer para essa parte 1 nossa, né? Você é filha, você, toda a orfandade que talvez permeie na sua história, e aquilo, se talvez não é a sua realidade, você vai tocar na vida de mulheres que são. E você precisa trazer essas realidades da palavra.
E algo aqui que a Radassa também era, né, gente? A Radassa era refugiada, ela não estava na terra dela. E é incrível também lembrar que de forma Radassa Esther, que isso é a Radassa judia, né? Esther judia, sem ser Esther rainha do povo, mas ali a judia, órfã, serva de uma outra nação. A palavra também nos fala, e eu trouxe 2 aqui, versículos tem vários, mas Jesus falou mais 2 que fala bem específico dessa fala: nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no céu. Filipenses 3, do 20 a 1, Hebreus 3, 14. Nós também, vamos assim dizer, somos peregrinos, e tem um versículo que Paulo também fala: mantenha um coração peregrino. Vocês também são peregrinos nessa terra. E assim também, mulher, é a nossa realidade. Nós somos peregrinos nessa terra, a nossa pátria é no céu. E quanto mais a gente recebe isso e a gente carrega isso, eu sou filha do rei, eu fui chamada por um propósito, e a minha posição, a minha influência que eu exerço aqui é para representar o meu rei. Mas sai desse lugar, ai, a minha história, ai, eu não tive isso, não tive aquilo, faltou. Mas a gente para de olhar para nossa história, para o nosso passado, para um lugar de dor. Se talvez possa gerar uma dor de natural ou emocional por algum momento, isso já é blindado e restaurado por novas vestes que nos foi dada coroa, um lugar, um posicionamento. Não, mas hoje você é filha, você tem herança, você representa o rei e o seu reino, e você tem uma pátria que te aguarda. Então, assim como Esther, nós também temos esse lugar na história aqui de forma natural. Sim, diferente da nossa condição natural, nós não somos órfãs, nós pertencemos, nós somos filhas, pertencemos ao rei, fazemos parte desse reino, e a nossa pátria, nós naturalmente podemos estar aqui como forasteiros, assim dizer. Peregrinos seria a melhor palavra, porque a palavra também usa esse termo. Mas a nossa pátria é o céu. E nesse lugar, as posições que nós exercemos a cada ciclo da nossa vida vem com esse patamar, vem dentro dessa esfera de incumbência. Peraí, eu represento o rei, eu sei quem eu sou, a minha história não é mais blindada ou ditada pelo que é natural. A minha condição é o que a palavra diz e o que o rei me chama para viver. Amém? Então vamos encerrar aqui essa primeira parte desse estudo, e eu oro para que você tenha recebido algo específico do Senhor sobre o seu coração. Principalmente lembrando que sua condição natural não define o que o Senhor derramou para você de forma sobrenatural e espiritual como seu Criador, como seu Senhor. Deus abençoe sua vida.